Quem será o pai do Moonlight Boy, o Guts ou o Griffith? A Casca já estava esperando um filho do Guts ou a criança foi gerada naquele fatídico dia do eclipse? Realmente isso é um pouco confuso e gera muita discussão entre os fãs da obra, principalmente porque agora o Griffith e a criança parecem compartilhar a mesma existência. Então, como podemos confirmar esta informação? O mangá já nos deu esta resposta? E sim, galera, existe um capítulo no mangá que nos confirma quem na realidade é o pai do garoto do luar. E eu vou te passar todos os detalhes deste momento para que você entenda que este é um assunto complexo e que abalou tanto o Guts quanto a Casca, levando suas mentes ao limite. Já clica aí no like, comenta e se inscreve no canal para me ajudar e bora lá pro vídeo. Esta é uma das capas mais tristes do mangá de Berserk. Ela mostra o rosto da Casca, logo após tudo que ela passou no eclipse. É bem nítido a mudança ocorrida. Seu rosto não é mais o rosto de uma guerreira de olhos afiados. Agora seu olhar parece ter uma inocência e uma falta de compreensão da realidade. E é aqui que começamos a entender as consequências do eclipse para a Casca. Não é à toa que este capítulo se chama O Despertar de um Pesadelo. A Casca nem ao menos reconhece o Guts. É como se ela tivesse enterrado em algum lugar dentro de si tudo o que a faz lembrar daquele trauma. O Guts também não consegue lidar bem com aquela situação, pois a única pessoa que poderia o entender e em quem ele poderia buscar algum tipo de conforto não estava mais ali. E por isso ele foge. E vemos esta cena, o Guts correndo em meio à linda paisagem de uma floresta. O desespero estampado em seu rosto, lembranças de um passado que nunca mais irá voltar. Ele foge das lembranças, ele foge de si mesmo. E é incrível como Miura desenhou esta paisagem tão serena, criando um contraste com o olhar perdido do Guts. O dia dá lugar à noite, e com ela, aquele que caminha entre os dois mundos se mostra mais uma vez, o Skull Knight, e é ele quem explica para o Guts a sua nova realidade. Ele agora caminha nos portões do inferno, no limiar entre vida e morte, e para não escorregar e cair dentro destes portões, a única escolha é lutar e resistir. Depois de entender que aquela era sua nova realidade, o Guts se adapta àquela situação e a encara como mais um campo de batalha, onde o vencedor será o último a ficar de pé. Então ele luta contra vários espíritos que tentam possuir o seu corpo, e agora ele tem a certeza: se eu sobrevivi ao eclipse, eu também posso vencê-lo. Esta guerra é principalmente contra ele. O Guts se pergunta se conseguiu derrotar todos os espíritos ali, mas o Cavaleiro Caveira responde que não. Existe mais alguém ali perto que está atraindo os espíritos do mal. E o Guts imediatamente percebe que só pode ser a Casca. Os dois vão em busca da Casca, e no caminho, o Skull Knight ainda nos revela que o local onde o Guts e a Casca estão escondidos era a morada de antigos gnomos, que já morreram há muito tempo, mas os seus espíritos ainda permanecem no local, mantendo aquele lugar seguro. Então vemos a Casca na beira de um penhasco, iluminada pela luz dos espíritos que a rodeia. O Guts corre para socorrê-la, mas de repente a Casca começa a sentir muita dor. Ela está em trabalho de parto e ali mesmo, naquela noite sombria, o seu filho nasce. Mas vemos que a criança mais parece um dos espíritos que atormentam o Guts. O Guts tenta esmagá-lo, mas a Casca o protege. Seu instinto de mãe fala mais alto, e para ela não importa a aparência daquele ser. Ele é o seu filho,
De início, o Guts nem parece compreender o que aquilo significa, quase como se pensasse que aquilo fosse a ação de algum daqueles espíritos ali presentes. Então o Skull Knight revela ao Guts que a Casca já estava com um filho na barriga há meses, antes mesmo do eclipse. Então sim, o Garoto do Luar realmente é fruto do relacionamento entre o Guts e a Casca. Porém, durante o eclipse, o Fento contaminou a criança com a sua essência amaldiçoada, e por puro instinto, a criança aceitou sua natureza maligna, e por isso nasceu desta forma. Mas algo que não fica claro é se o Fento já sabia que a Casca estava grávida e se fez isso para utilizar o corpo da criança, para assim renascer no plano físico, ou se isto foi apenas obra da causalidade. E agora temos esta cena, que nos prova que de fato a criança é um espírito maligno, pois é atraído diretamente para o estigma. Não sei como Miura idealizava estes quadros antes de desenhar, mas este desenho da criança se alimentando diretamente da marca do sacrifício da Casca é perturbadora. O Guts tenta mais uma vez se livrar daquele ser, mas o sol nasce e com ele os espíritos desaparecem, deixando a Casca em completo desespero por achar que perdeu o seu filho. O Cavaleiro Caveira também vai embora, mas antes de ir ele deixa uma profecia. Com certeza ele reaparecerá para você no futuro. Todos os filhos sempre retornam aos seus pais, e embora seja maligno, esta coisa é igual a qualquer criança. E como se sentisse uma certa admiração pelo Guts, o Skull Knight também deixa a seguinte mensagem: o seu coração é bom, o seu caminho é escuro. Nele, muitas pessoas se perdem, mas você não irá se submeter às trevas. E aí, o que você achou deste vídeo? Esta história é muito triste e pesada, não é mesmo? Quando a gente lê o pós-eclipse, inevitavelmente tentamos nos colocar no lugar do Guts e da Casca, para entender como está a cabeça de ambos, depois de terem vivenciado todo aquele terror. A complexidade aqui é densa e muito bem desenvolvida pelo autor. E isto é uma das coisas que mais gosto neste mangá. A construção do Guts a partir daqui até o momento em que ele percebe que a Casca é a coisa mais importante para ele é algo lento e muito bem trabalhado. E se você gosta de conteúdos sobre Berserk, curte e comenta aqui embaixo, assim você me ajuda a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Se quiser me apoiar ainda mais, seja membro do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!